Aqui em Bragança Paulista, mais uma vez o Vitória não consegue vencer fora de casa. Vídeo das 5 da manhã aqui no Canto Rubro-Negro para falar de RB Bragantino e Vitória, já focado agora para pegar o ABC. Já deixe seu like, se inscreva, compartilhe. O primeiro tempo ruim do Vitória, eu vou trazer aqui a coletiva de Jair Ventura, já que ele concordou com o fato de que o primeiro tempo foi ruim. Mas, depois disso, ele fala que no segundo tempo o time melhora, que perder 3 jogadores acaba sendo um desfalque muito grande. E eu entendo e concordo, só que a gente tem que ser coerente aqui. Se eu digo que no Fluminense, mas no jogo contra o Fluminense, o Vitória conseguiu se reinventar, e mesmo com grandes desfalques, que foi o caso de Mateuzinho e de Eric, o Vitória conseguiu se reinventar e deveria ter vencido no Maracanã, hoje com 3 desfalques o Vitória, mesmo cansado, mesmo com o banco que a gente sabe que não tem ajudado em absolutamente nada, a gente poderia ter competido um pouco mais, especialmente no primeiro tempo. Claro, a gente vai falar de jogadores que não têm mais condição de vestir a camisa do Vitória. A gente sabe que, infelizmente, Fabri encabeça a lista, Renzo Lopes também não dá, mas a gente teve uma atuação de jogadores muito abaixo. O trio de volantes foi muito abaixo, a gente teve também o trio de ataque muito abaixo, e Jair Ventura saiu reclamando da arbitragem. Lembrando que o Canto Rubro-Negro só fez a cobertura completa daqui de Bragança graças ao Wi-Fi do Leão. Um abraço para o André Costa, da Uzi Telecom, Wi-Fi do Leão. Tamo junto, meu irmão, muito obrigado. A gente só pôde fazer a cobertura em loco completa. Infelizmente uma derrota, mas o trabalho segue. Cobertura completa dos jogos do Vitória, dentro e fora de casa, só aqui no Canto Rubro-Negro. Então, mais uma vez, obrigado, André. Tamo junto. Agradeço também aos parceiros do Canto. No primeiro tempo ruim do Vitória, além da parte física, Jair Ventura falou também da parte mental. E a gente volta no segundo tempo até melhor. Jair Ventura falou da arbitragem, o lance de Eric foi aqui, ó. Na minha frente, aqui ó, nessa parte aqui ó, bem na minha frente. E eu confesso que eu vi o pisão, mas eu não sabia que tinha sido tão feio. Quando eu revi o replay agora, realmente era passível assim de vermelho. Não acho, desculpa, um lance absurdo para ele não marcar. Eu acho que ele poderia ter chamado, o VAR poderia ter chamado e acabou não chamando. O que me assusta é a justificativa que Jair Ventura deu na coletiva. Eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco, porque eu vou colocar a coletiva completa que a gente transmitiu ao vivo no Canto Rubro-Negro. Infelizmente, meus amigos, um museu de grandes novidades. Um Vitória que fisicamente não sustentou, mentalmente teve muita dificuldade, muitas peças titulares abaixo, o time não rendeu coletivamente. No segundo tempo a gente melhora. A volta de Claudinho depois de muito tempo, apesar de ter errado no segundo gol. Mas é de um cara que tá sem ritmo, é um cara que tá voltando agora, de modo geral. Não achei que ele voltou mal, apesar de realmente ter errado no gol. Mas é isso, é um Vitória que segue sem vencer fora de casa, só tem mais um jogo do turno marcado para fora de casa, porque tem o Botafogo ainda fora, mas esse jogo tá adiado. Vitória a 1 ponto na zona de rebaixamento, tem a obrigação de ganhar o ABC e a obrigação de ganhar o Inter. Se é um time caseiro, que ganha os jogos em casa. Concordo com o Jair Ventura sobre os desfalques, eu só acho que a gente tem que ser coerente. Se a gente exalta o Vitória, quando o Vitória se reinventa com grandes desfalques e faz um grande jogo no Maracanã, inclusive o Vitória deveria ter ganhado aquele jogo, aqui a gente tem que falar que o Vitória não conseguiu se reinventar com os desfalques que teve. No mais, 1 ponto da zona, um jogo a menos, ABC com certeza time titular, o Vitória não vai descansar ninguém, e eu quero saber a sua opinião do jogo. Achou que o Jair Ventura demorou de mexer? Eu não reclamo mais que ele demora de mexer, porque sempre que ele mexe o time piora. O banco do Vitória atrapalha e mais uma vez a Série A pune o Vitória. O Vitória tá tomando 1 a 0, Fabri perde o gol, na sequência o Vitória toma o segundo, porque a Série A não perdoa o Vitória quando o Vitória perde oportunidades. Foi assim lá no Chapecoense no começo do jogo, foi assim no Bavi, foi assim em vários outros jogos, eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado. A exceção do Remo e do Galo no 11 contra 11, o banco do Vitória não ajudou mais. Ah, Léo ajudou contra o Curitiba. Verdade, Taza fez o 3º gol, com um a menos. No 11 contra 11, o banco do Vitória, infelizmente, não ajudou. E é por isso que eu tô trazendo aqui, toda semana, a importância da janela do meio do ano. A janela é para todo mundo. Todo mundo. O Vitória vai se reforçar e os outros também. A janela é fundamental para que o Vitória continue longe da agonia. O Vitória não tá na agonia ainda, tá? Tem que ganhar o Inter para sair da agonia. Mesmo ao ponto da zona, o Vitória não tá na agonia, porque se ganhar do Inter, volta a respirar um pouco mais e ainda tem um jogo a menos. O Vitória não tá na agonia ainda, mas tem que tomar cuidado para não entrar na agonia de fato. Lembrando que o Vitória ainda tem ABC na quarta-feira, Inter no sábado e pega o Santos no dia 30 com ABC a volta dia 27. E aí tomara, final de Copa do Nordeste dia 3 e 6 de junho, tá? Agradeço mais uma vez aos parceiros do Canto. Confira a coletiva de Jair Ventura. Fiz 2 perguntas, também tivemos mais 2 perguntas do repórter, uma pergunta feita pela assessoria, a coletiva foi curta. Confira a coletiva de Jair Ventura completa agora no Canto Rubro-Negro. Professor, boa noite. Renato Santiago, Canto Rubro-Negro. Hoje a gente teve muitos desfalques. Natan fora, Luan fora, Ramon fora, o Kaiser sem ser opção. E aí, obviamente, esses desfalques acabam pesando
Porém, mesmo assim, a gente teve a manutenção do meio de campo, que é considerado titular, já que Kaique foi para o banco no último jogo, e do trio ataque titular, e acabou não tendo uma boa produção ofensiva. No segundo tempo a gente volta, tenta, mas acaba ainda não conseguindo desenvolver o que se esperava. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo, talvez pela parte física também, já que o RB é um time muito físico, o Vitória estava muito desgastado, e o motivo da baixa produção, especialmente no primeiro tempo. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, o último jogo, eu dei os parabéns para o Klaus, né, pela ótima arbitragem. E hoje o Wagner, mais uma vez, com uma arbitragem muito confusa, né? Invertendo o lateral, falta era para um lado, ele marcou um pênalti, daqui a pouco não era. Eu tive um lance idêntico que aconteceu hoje com o Capixaba, tá? E ele chegou dando vermelho direto, um jogo nosso. Eu tenho a imagem, inclusive. E ele chegou dando vermelho direto. Hoje ele falou ali pro Maneca que foi sem querer. Mas a mão do Zé também foi sem querer, e a mão, né? Então, quando você pisa sem querer no seu adversário, para mim, é vermelho. Tanto que o Eric, inclusive, ele tirou o Eric do jogo. O Eric tenta voltar ao segundo tempo e sai lesionado pelo pisão. Não estou julgando aqui o Capixaba, é o capitão do time dos caras, tem uma carreira íntegra, mas ele sem querer também pisando, para mim é vermelho. Então o Wagner, mais uma vez, sempre muito confuso a arbitragem dele. E sobre o jogo, concordo 1000%, se quiser mais passar de 1000 sobre o primeiro tempo, só que eu vou além da parte física, eu vou além da parte física pela parte mental. Um jogo para que você faz, para você eliminar um Flamengo como a gente fez, não é só a parte física, é um mental muito forte. Você não poder tomar gol, você poder fazer um jogo de almanaque, você conseguir a classificação. E isso tem um desgaste muito grande. Você pega uma viagem, chuva. A nossa linha de 4, tá? A gente joga com 4, né, Léo, na linha? Quantos eu perdi hoje? 3. Qualquer time que se perder 3 de 4 vai perder os mecanismos automatizados que existem. Não é que um jogador é melhor que o outro. São muitas mudanças. Então, o primeiro tempo foi muito abaixo, o segundo tempo a gente melhora bastante, praticamente outra equipe, mas não foi suficiente. Né? Eu acho que hoje vale para a gente lembrar que o último jogo aqui a gente praticamente nem competiu, e hoje a gente conseguiu botar eles lá atrás, numa transição a gente toma o segundo gol, é verdade, mas teve poder de reação a equipe. Né? E uma boa notícia hoje é a volta do Claudinho. 7 meses e 20 e poucos dias, praticamente 8 meses desde que eu cheguei sem jogar. Ele não tinha condição de jogar o tempo todo, entra no segundo tempo, participa muito da melhora, na minha opinião, o Edenilson quebrando um galho ali pra gente, não é a posição dele. Só que a fisiologia não deixou, não me deu condições dele, também seria pouco inteligente, tanto tempo ele parado a gente iniciar com ele, mas fez um segundo tempo bom, de repente cansou um pouquinho no final. O Jamerson também, né, conseguiu resistir o jogo do Confiança ele já teve dificuldade, hoje já sustentou. Então a gente ganha, né, parar de fazer improvisos ali, porque a gente estava com essas duas ausências, então a gente ganha dois jogadores importantes para estar brigando com o Natan e também com o Ramon. Jair, boa noite, Thiago Sanches da Mosaico Esportivo. Por mais que o Vitória, né, vinha de 5 jogos ali sem derrotas, né, com 3 vitórias. Esquecido, boa observação. Isso, dois empates também, né, além dessa classificação, né, contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil, né, histórica também para o Vitória acaba ficando 1 ponto apenas da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E ainda, né, sem vencer também como visitante. Como você pretende trabalhar, né, pode ser até a pausa da Copa, mas até depois, esse desempenho do Vitória jogando como visitante, principalmente no Campeonato Brasileiro? É verdade, a gente tem 2 jogos, a gente tem um jogo a menos ainda. A gente está 1 ponto para lá. O Curitiba estava próximo da gente, hoje entrou no G6, não foi, com a Vitória? Então, assim, está muito equilibrado, né? O nosso campeonato é de olhar para cima. E sobre o jogar fora, lógico que nos incomoda, né? A gente quer acabar com isso o quanto antes, então, mas a gente está no caminho certo. Temos mais uma decisão agora também, nessa semana, descansar, que, né, que graças a Deus a nossa equipe está em 3 competições, então o nosso calendário é cheio, o desgaste é maior, mas feliz poder estar na 8ª, na semifinal e disputando o Campeonato Brasileiro. Jair, também o Eric, né, recebeu um pisão ali na final do primeiro tempo, né, a gente até achou que você mudaria ele no intervalo, mas ele acabou voltando na segunda etapa, mas pouco tempo depois você acabou tirando ele. Eu queria saber se preocupa, se foi por alguma coisa tática, ou se ele sentiu no segundo tempo. Preocupa também porque que não houve vermelho na situação do pisão que tirou ele do jogo. As 2 coisas me preocupam. Professor, aproveitando a pergunta sobre a questão do Eric que preocupa, queria perguntar para você também se você tem previsão de algum retorno para quarta-feira contra o ABC ou para sábado contra o Inter. Já tem alguém mais próximo da transição para já voltar a treinar com o grupo? Ou a gente deve seguir com o grupo até sábado, tirando, claro, os que estavam fora por suspensão? Só os fora por suspensão, sem novidade de ideia.
Só para finalizar aqui. Lucinéia Matos, Canal Sangue Rubro Negro. Jair, a equipe participando de 3 competições com intensa sequência de jogos impactou no rendimento do time de hoje? Óbvio, impactou. Certo. Coletiva encerrada. Valeu, gente. Obrigado, Léo. Boa viagem, tá? Abraço, irmão. Valeu. Fala, galera, passando aqui para trazer uma boa notícia e comentar um pouco também sobre essa entrevista coletiva pós-jogo de Jair Ventura. A boa notícia, Léo pediu para eu trazer aqui para vocês, como ele esteve lá em Bragança, estava ali conseguindo trazer informações após a partida. Eric saiu do jogo contra o Bragantino com um pisão do lateral esquerdo, Juninho Capixaba. O próprio Jair Ventura falou em coletiva pós-jogo que essa entrada tirou o Eric do jogo, ele utilizou o termo, até lesionou o nosso atleta que teve que sair da partida. Desde então, muito se preocupou sobre o Eric, de fato, foi uma entrada forte, de fato, foi uma entrada que acabou incomodando o Eric durante toda a partida, a qual ele permaneceu ali sentindo desconforto, mas não preocupa para a sequência da temporada. Então, a má notícia é que isso, infelizmente, de fato, trouxe uma dor em Eric durante o jogo e acabou com que ele não conseguiu jogar mais 100%, não vinha fazendo também um bom jogo, mas não tem risco de lesão grave, então não preocupa aí para a sequência, fiquem despreocupados, beleza? Falando sobre essa coletiva, eu confesso que eu não gostei muito da coletiva de Jair Ventura, achei que ele foi muito sucinto, me pareceu um pouco incomodado. Não sei o motivo, não me pareceu ter nenhuma pergunta que o afrontasse, nenhuma pergunta que trouxesse algo ali contra o trabalho dele, ou uma crítica exagerada, mas ele foi muito objetivo, até ríspido em alguns momentos nas últimas perguntas, talvez também estava ali com vontade de sair, logística, já estava no tempo, enfim, mas as últimas respostas foram respostas muito curtas, né? Sim, óbvio, tá bom, certo, incomodou isso, tem que melhorar, sabe? Isso não me pareceu bom, não gostei dessa parte e acho que ele tem razão em falar da arbitragem, de fato, a arbitragem é confusa. Eu acho que a arbitragem, né, não errou no lance do pênalti, acho que realmente tem debate, o braço tá aberto, ele tá de costas, mas impede que a bola vá até o gol de Arcanjo. Então acho que, né, até algo a se pensar que o lance do pênalti é discutível, mas eu acho que o juiz acertou aí o lance do pisão. Eu confesso que quero revisitar a regra. Eu não gosto desses lances acidentais que o pé não está em cima sem marcar o pênalti. Mas no Brasil, em muitos momentos, é marcado. Então, eu acho que realmente poderia ser um lance fácil para cartão vermelho, só que a gente vive no Brasil onde a regra não é aplicada quase nunca, né? Mas o coletivo de Ventura teve alguns deslizes. Ele foi, claro, burocrático, falou da arbitragem, ele achou que foi realmente um erro contra o Vitória, e tem que falar mesmo, tem que apertar mesmo quando a arbitragem errar contra o nosso Vitória, mas eu achei que ele acabou ali fugindo um pouco da tangente em algumas questões. Não gostei quando ele utilizou, né, o jogo do Flamengo, dizendo que um dos fatores para esse jogo do Vitória contra o Bragantino foi que a gente teve um desgaste muito grande contra o Flamengo, um desgaste mental. Isso acabou impactando. Oxe, então quer dizer que a vitória contra o Flamengo trouxe um dano para o Bragantino? A gente ter ganhado de um dos melhores times do país, na verdade, um dos melhores times do continente, trouxe um ponto emocional, uma carga, né, emocional, psicológica para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu sei que foi uma mobilização muito grande e tal, parte física, ok, mas não gostei muito de... A vitória contra o Flamengo trouxe um peso emocional, ou um desgaste emocional para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu não acho que foi uma fala assim tão clara do que ele quis dizer, que não entra muito. A verdade é que a gente teve um time que, de novo, Vitória, quando precisa utilizar mais de 13, 14 jogadores do seu elenco, tem dificuldade. A gente já falou várias vezes aqui que foi uma janela muito boa de início de ano, mas que, de fato, o Vitória não tem um elenco tão vasto. E todas as vezes que precisa colocar 4, 5 reservas, que roda o time, precisa colocar outras peças, a gente acaba perdendo muitas opções. O time, muitas vezes, quando não está bem, cai ainda mais o nível, ou não consegue recuperar o nível, e a gente sofre muito com isso. Acho que a gente teve, de fato, eu concordo com o Jair Ventura, que você muda 3 jogadores, você tem, né, ali uma situação que você altera o que vem sendo feito, eu concordo, impacta muito, é verdade. Mas sai, mesmo com tudo isso, a gente só saiu derrotado por conta de um pênalti questionável. Para mim foi, para muitos não. Tem debate, acho que tanto para sim, para não, mas a gente perdeu por conta de um pênalti, uma bola parada de um titular que acabou envolvido, que foi o Zé Vitor. Então, essa defesa
não acabou impactando tanto em situações claras de gol. E aí, com bola, realmente, a gente não teve um Cândido na esquerda que ajuda na saída de bola, não teve um Ramon que vive uma fase melhor, o Nathan Mendes também, mas contra o Fluminense, a gente também tinha 3 desfalques. Não era na defesa, mas eram 3 desfalques que poderiam impactar muito o ataque. A gente não tinha Eric, não tinha Mateuzinho. A gente jogou com 3 zagueiros, 3 volantes pela primeira vez, com 2 centroavantes pela primeira vez. A gente não tinha beirada e o ataque produziu. O ataque fez gols. A gente merecia ter vencido aquela partida. Então, mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter tido um desempenho melhor contra o Red Bull Bragantino, mas o próprio Jair Ventura falou na coletiva, o Vitória é time para olhar para a parte de cima. Ele, pela primeira vez, elevou o sarrafo. Falou que o campeonato do Vitória é para olhar para cima. E se é para olhar para cima, para mim, o Vitória tem a obrigação de vencer os próximos 2 jogos do Brasileirão. Inter em casa, porque precisa recuperar, e o Santos fora, tomou 3-0 do Coritiba, o Vitória tem que ganhar logo fora de casa. Não dá para o Vitória ter 12% de aproveitamento fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não, o Vitória precisa vencer fora de casa. Esse elenco que não tem muitas peças de reposição e essa campanha pífia impedem o Vitória de dar aquele próximo passo. Não é terra arrasada, não tá tudo ruim, mas a gente precisa elevar mais o nível fora de casa e principalmente agora, nessa próxima janela, qualificar melhor o elenco. Tamo junto, galera. Valeu! Pois é, meus amigos, ele falou que o árbitro virou para Maneca, que é o diretor executivo, se eu não me engano, do Vitória, gerente de futebol, e falou que foi sem querer. Pô, essa justificativa realmente não dá, sem querer também é falta, né? Falou da parte mental, não vai falar do grupo dele, evidentemente, concordou sobre o primeiro tempo, mas falou também que estar em 3 competições influencia, que o jogo de quinta teve muito desgaste mental, mas o Vitória, o fato é que poderia ter competido mais no primeiro tempo e o próprio Jair Ventura falou sobre isso, além de ter reclamado da arbitragem. O que é que você achou disso tudo? Comente bastante, vira das 5 da manhã, tô em São Paulo ainda, só volto de tarde, tô indo agora de Bragança para São Paulo. Um abraço para Murilo, que é membro aqui do canto, tá me esperando. Tamo junto, galera. Um abraço! A gente não ganhou, temos que ganhar do ABC, nós temos que ganhar do Santos fora, para que a gente não passe um turno sem ganhar. Claro, tem que marcar o jogo do Botafogo ainda. Individualmente, Edenilson realmente não é lateral, tá quebrando o galho, tá queimando o menino. Não é a dele, não dá, não é a dele realmente. Positivamente, gostei de Kaique na zaga, gostei de Kaká. Jamerson ainda fora de ritmo, mas Arcanjo, Kaique e Kaká, mesmo fazendo um pênalti idiota aqui, Kaique, pra mim, os 3 melhores em campo. De resto, achei todo mundo abaixo. Tem dia que é noite e fora de casa tem sido mais noite do que dia. Na verdade, só tem sido noite fora de casa. A exceção do jogo de Maceió, só tem sido noite. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir sair dessa agonia, ganhando do ABC, depois ganhando do Inter, respirando, passando para a final dia 27 e ganhando do Santos fora de casa dia 30. E aí vai para a final para ser campeão. Energia positiva, não vamos deixar cair. Faz parte, bola pra frente. Comente bastante o que você achou da coletiva, do vídeo, do jogo. Deixe aí seu comentário, fale, Léo, vi até aqui. Vitória 2, ABC 0. Vai aparecer a nossa transmissão agora, ó. Tamo junto, rapaziada. É nóis, hein? Um abraço. Valeu. Fui. 8h30 tem live. Valeu.